Olá, bem-vindos ao Loja ao Vivo.tv e a gente está aqui para um bate-papo com uma dupla de jornalistas que sacam tudo de videogame. São eles, a Flávia Gazi e o Pablo Miyazawa. Falei certo, Pablo? Certíssimo. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Obrigado. Pois é. A gente já começa assim com uma informação bombástica. Eles vieram aqui para falar como que esse universo do game tem influenciado a cultura pop no mundo. Mas fala de uma informação bombástica particularmente para mim, porque eu não sabia. Eu amo videogame, mas adoro cinema. E como assim, desde 2007, o faturamento de videogame é maior do que o faturamento de cinema? Como é que isso aconteceu, Pablo? Por que você acha que teve esse interesse do público? São vários motivos, né? Os games também são caros, né? Mais caros do que o ingresso de cinema, por exemplo. Você, para comprar um console, comprar um jogo, você gasta muito mais do que uns 4 ingressos de cinema. Então, é óbvio, rende-se mais dinheiro. Mas isso não significa que o interesse pelo videogame é muito maior. Tem sido cada vez mais... Está crescendo e muito porque o público que joga videogame hoje, nos últimos anos, é um público que era criança quando os videogames começaram a ganhar força nos anos 80. Sim. Então a gente conclui que quem jogava videogame quando criança, continua jogando videogame depois de adulto e vai continuar jogando para sempre. Claro, eu, por exemplo, né? Mas que diferença do Mario Bros para os videogames de hoje, né? Do Atari para os videogames de hoje, né? Eu acho que apesar da mecânica ser a mesma, a idade média do jogador lá fora é 35 anos. Uhum. Então as pessoas cada vez mais têm mais dinheiro e podem comprar mais consoles mais caros. É verdade. E tem alguns jogos, tipo Call of Duty, que são, no ano, sempre o jogo mais vendido, né? Tem séries que são lançadas todos os anos e elas ficam disputando se elas vão bater o recorde do ano anterior. Os jogos custam $60 cada um e as pessoas têm expectativa em cima do lançamento, elas querem comprar o jogo no dia que ele sai e daí você tem rendas na casa do $1 bilhão todo ano. E tem seguidores, assim, que nem seriado de TV, que quer sempre aquele game, aí se especializa naquele jogo? Tem seguidor, a gente chama no nosso mercado de fanboy, que são as pessoas que defendem alguma coisa com todas as unhas e forças, do tipo, PlayStation é muito melhor e passa o dia inteiro em fóruns, ou Call of Duty é melhor que Battlefield. Então, essas pessoas que compram só um determinado de produto, mas em detrimento do outro, né? Claro. Que a gente vai chamar de fanboy. E você, Flávia, que não é boba nem nada, já viu esse nicho e abriu uma produtora de conteúdo especializada, né, chamada Ni Game Content. Né? E você, além disso, é doutoranda pela PUC e fez uma dissertação, está fazendo, né? Que a gente conversou um pouco antes, uma dissertação que virou livro, de videogames com a mitologia. Eu acho que falar dessa ligação do videogame com a mitologia pode ser um pouco mais educativo, didático, digamos assim, para a mãe que está em casa. Eu acho que tem duas partes. A primeira de videogame e violência, é sempre importante comentar que nunca foi comprovado que quem joga games violentos vira uma pessoa violenta. É uma questão de correlação. Pessoas violentas veem séries violentas, filmes violentos e também jogam games violentos, mas nunca causalidade. Videogame e mitologia é porque qualquer pedaço de cultura está atualizando coisas que a gente vê desde tempos antigos. Sim. E a visão que eu tenho de mitologia é um pouquinho diferente. Eu não acho que é somente algo que está no passado e ficará lá como lenda. Eu acho que a gente usa imagens míticas no dia a dia, o tempo todo. Claro. E o videogame atualiza elas e está sempre modernizando, então trazendo um tipo de novidade e, ao mesmo tempo, uma ligação com o passado o tempo todo. Aproveitando aí, deixa, você acha que também o videogame, como é que ele tem influenciado outras artes, como a TV, o cinema? Como é essa ligação? Acho que a visão em primeira pessoa, utilizada em alguns filmes, é uma das maiores, talvez. Sim, esse recurso do jogo em que o jogador segue e você enxerga o que ele está vendo, é um recurso típico dos videogames. Verdade. E muitos cineastas estão usando isso agora. Câmera subjetiva, né? Mas muito para criar uma identificação com o público jovem. O público jovem enxerga cenas feitas nessa perspectiva e fala, olha só, ele está tentando falar comigo, ele está tentando se comunicar comigo. Mas as influências não são só estéticas, são influências muito mais amplas, né? O videogame está ditando as tendências de comportamento e de sociedade há muito tempo. Só que isso é sempre feito de uma maneira muito, digamos, não por baixo dos panos, mas não gostam muito de a alta crítica, digamos divulgar, assim, né? Divulgar que o videogame está com essa bola toda. Então, especialmente no Brasil, né? Então, e o mercado no Brasil? Tem crescido como no resto do mundo, vocês acham? Tem crescido de maneiras diferentes, mas sim, a gente tem mais de 200 desenvolvedoras de games no Brasil. Então, é muita gente. É que a gente não está produzindo jogo AAA, mesmo porque não tem muito porquê. A indústria de videogame está crescendo em outro lado agora. A gente tem menos empresas que fazem jogos que custam 50 milhões
e mais pequenas empresas que fazem jogos que custam 2 milhões. Sim. Jogos para celular, jogos para redes sociais, por exemplo, jogos para você passar alguns minutos jogando. E antigamente, quando se falava quero trabalhar com videogames, pelo menos no Brasil, as pessoas queriam trabalhar na Nintendo, queriam trabalhar na Sony, queriam fazer jogos para jogar nos grandes consoles. E hoje a realidade é outra. Você pode arrumar um emprego numa produtora, criar um jogo para o celular e o jogo vira um hit e é jogado no mundo inteiro e aquilo lá é uma equipe de 1, 2, 3 pessoas. Então, hoje, para você ser um produtor de games, não precisa mais tanto quanto precisava. O celular assim, realmente foi uma reviravolta, né, nesse mercado. E assim, quais são os jogos preferidos nos smartphones, por exemplo? De geral? Geralmente, Angry Birds, Candy Crush. Mas daí também tem jogos tipo zombie. Como é que é o jogo de zumbi que você fica correndo e só pulando? Tem vários, né? Não vou lembrar. Mas Plants vs Zombies. Tem jogos bem hardcore até hoje em dia para mobile e o mercado indie também vindo para celular ajuda. Que é tipo jogos mais cult, que também estão chegando em tablet, etc. Eu acho esse um movimento interessante. E educativos, jogos que contam com matemática, por exemplo. Tem um jogo chamado Trees, que teve várias versões. Uma delas chama 2064, é isso? Jogos que você tem que fazer contas, por exemplo. Você pode passar 1, 2 horas, 3 horas jogando. O interessante agora é que tem para todo mundo mesmo, não é aquela coisa, tem para um tipo de gamer ou... Não, agora tem para idosos, para criancinhas, tem para adultos executivos. Eu estava num avião semana passada, quem não estava dormindo estava jogando no smartphone. Ninguém estava lendo a revista de bordo, estava todo mundo jogando no celular. Pablo, me fala um pouco do seu blog, porque ele fala da cultura pop em geral, né? Mas as pessoas pedem muito para falar sobre videogames, assim? Isso tem acontecido. Eu tenho uma tradição de trabalhar com videogame desde que eu comecei a ser jornalista. Eu fiquei 8 anos editando revista de games. Eu escrevi num blog durante 5 anos só sobre games no Brasil. E eu trabalhei durante 8 anos na revista Rolling Stone. Agora que eu saí da revista, eu comecei esse blog no UOL. E a proposta era falar sobre cultura pop. E cultura pop engloba tudo, né? Tudo que eu gosto e tudo que está na boca do povo. E videogame é o segundo ou terceiro assunto que eu deveria abordar ali. Eu não estou abordando tanto, mas por um esquecimento da minha parte, porque eu acho que games rende tanto assunto quanto música ou quanto cinema, pelo menos para mim. E está rolando, tem coisa rolando todo dia sobre game digna de ser falada. Então, eu fiquei sabendo que existe uma campanha para diminuição de impostos para games no Brasil, né? Vocês ficaram sabendo? Vocês participaram? Não são a favor? São contra? Como é que está a situação? Alguma coisa foi efetivada nesse sentido? Não, essa campanha aconteceu já e já deixou de acontecer. Porque é claro que a gente não quer que os videogames sejam taxados como artigo de luxo ou jogo de azar. Mas, que é o que acontecia, né? Por isso que os videogames... por isso eles são tão caros aqui, porque eles recebem uma taxação que não é de brinquedo, por exemplo. Ou de produto de cultura. Continue. Mas isso tem que ser muito aliado às empresas que estão vindo para o Brasil e às desenvolvedoras nacionais. O BNDES acabou de fazer uma mega pesquisa sobre desenvolvimento nacional e sobre imposto, etc. Eu acho que esse é um bom primeiro passo para a gente começar a discutir videogame como cultura e videogame daí sem ter esses impostos, porque ele vai ser assumido como algo cultural dentro do Brasil. Então, antes de lutar pelos impostos, a gente precisa lutar para videogame ter o status de cultura. Sim. Senão não adianta. Jogos são caros no Brasil e sempre foram, mas existiu um movimento nos últimos anos de combate a esses preços altos, não apenas porque eles são caros por si só, mas por causa da pirataria no Brasil. A pirataria por muitos anos imperou. Todo mundo se acostumou a comprar jogos por R$5, R$10, jogos abundantes nos camelôs. Então, as pessoas acham que todo jogo tem que ser barato, esquecendo que é um produto que custou milhões. Então, hoje você tem, acho que um mercado no Brasil mais inteligente nesse sentido. A gente sabe o quanto as coisas valem, né? A pirataria, ela existe ainda, mas ela não é o fator determinante para as pessoas começarem a jogar. Antigamente, você jogava videogame porque era fácil, porque tinha muito jogo pirata. Hoje em dia, não. Mas também não existe só videogame hoje em dia. Existe smartphone, existe jogo de rede social. Então, está todo mundo jogando e não dependemos mais daquele mercado de coisas caras. Agora, a gente falou de videogame e eu quero saber a pergunta básica. Vocês jogam? Claro, todo dia. Todo dia, Vou me quantas horas? encrencar aqui. Eu vou me encrencar. Quantas horas vai se encrencar? Depende, tem dias que você... Como
Eu dou aula de crítica de videogame, e daí quando você começa a analisar algo criticamente, não é também que você joga videogame do tipo, ai, só que, ai, que legal. Você está analisando, então faz parte do meu trabalho. Sim, claro. Da mesma forma como eu ver filmes, séries. Mas por prazer. Por prazer também, mas não dá mais tempo, né? Qual Então, o jogo preferido de vocês? Você tem que perguntar por geração, época e gênero, porque... Eu tenho jogado coisas no smartphone mesmo, que é mais fácil e principalmente quando eu estou em trânsito para algum lugar. Sim. E esses são os mesmos jogos que eu estava jogando no começo do ano. Infelizmente, não houve muita variação. Quando eu tenho tempo de parar na frente da televisão e colocar um jogo que acabou de sair, ou na frente do computador mesmo, eu comemoro, porque é uma raridade. Assim, e é aquela coisa, é o seu trabalho, você não consegue perder muito tempo se divertindo com aquilo, porque você está analisando aquilo, infelizmente. Agora, para o jovem que está em casa assistindo vocês e que quer trabalhar nesse ramo, como é que você chega para o teu pai e fala que você quer fazer uma faculdade de videogame? O seu doutorado, por exemplo, é no quê? É em comunicação e semiótica, mesmo porque a gente não tem um doutorado de games. A gente tem um doutorado de tecnologia ainda na PUC, mas ainda são muito raros, né? Mas existe faculdade específica para isso, né? Existe. Como é que você fala pro teu pai que você quer se especializar nisso? Pai, videogame faz mais dinheiro que Hollywood. Exato. Adorei. É mais ou menos, quando eu comecei, não existia um mercado possível no Brasil para você produzir games. Então, o que havia era trabalhar com jornalismo de games. Felizmente, para quem gosta de videogame, não é a única opção mais. Muito pelo contrário. Todo mundo pode ser um pouco jornalista de games de uma maneira independente, mas existe agora faculdade para produzir jogo, para trabalhar no marketing do jogo, comunicação. E trilha sonora também, porque tem, né? Trilha sonora. Daí você pode também fazer trilha sonora e daí se especializar em game. Você pode ser pro player, se você for novo, isso quer dizer jogar videogame. Explica o que é pro player, que é muito interessante. São pessoas que jogam videogame como competidores. Então, existem times, como existem técnicos, psicólogos. As pessoas habitam um centro, tipo um centro de jogo, e daí elas treinam, e daí elas participam de campeonatos. Antigamente, isso era uma aberração, né? Pensava, o cara ganha dinheiro para jogar. E hoje em dia, isso mudou tanto. Esses caras ganham mais dinheiro do que todos nós aqui juntos, né? E para ficar 18 horas por dia na frente do monitor, jogando, e é muito louvável. Eu vejo que está cada vez mais perto o momento que a gente vai ver o game como um esporte mesmo. As pessoas vão considerar aquilo um esporte. A gente já vê, né? Na China, na Coreia, nos Estados Unidos está se lutando para isso, e no Brasil está se criando umas 2 associações de esportistas. E como que vocês veem o futuro do videogame? Eu estou falando dos jogos, não só de mercado, mas estou falando dos jogos mesmo. Porque hoje em dia é muito real, né? Você joga e se sente praticamente lá dentro, parece que está vivendo, né? Eu acho que em termos de tecnologia, quem experimentou o Oculus Rift sabe que a imersão é outra. É que nem quando você vê aqueles filminhos das pessoas vendo 3D pela primeira vez, que elas tentavam pegar os peixinhos. Exato. É o Oculus Rift de hoje. Mas acho que o mercado que vai acontecer é essa abrangência. Então, você pode trabalhar com gamificação, você já pode trabalhar com educação, mas você vai poder trabalhar com mais coisas. E o videogame vai fazer parte do dia a dia, é uma coisa natural. Sim. Mas no que diz respeito à tecnologia, a gente vai ter realmente aquela imersão proposta pelo cinema, por exemplo, aquele filme Tron, dos anos 80, em que o cara entrava dentro do jogo mesmo, ele estava no ambiente andando. A gente está longe daquilo, mas a gente está no caminho disso, né? Esse acessório que a Flávia mencionou, o Oculus Rift, que que proporciona realidade virtual, você coloca na cabeça e você pode ter vertigens, tem gente que sai gritando quando vê aquilo. Isso vai ser uma realidade possível em 2015 e isso só não está mais acelerado, talvez porque não adianta a indústria colocar tantos produtos se ninguém vai conseguir comprá-los. Então, acho que existe aí um ritmo lento proposital, porque senão não populariza. E é isso, uma coisa que está rolando agora, no ano que vem ela já está ultrapassada. A velocidade da tecnologia é absurda, a gente não consegue acompanhar e a gente olha para trás. Há quanto tempo não existia redes sociais? Há 7 anos. E hoje a gente já cansou das redes sociais e elas mudaram o mundo. Então, eu imagino que os videogames eles vão continuar nessa toada acelerada, mas não tão rápido, senão ninguém aguenta, né? E qual a influência da tecnologia de games em outras áreas? Medicina, enfim. Educação. Então, é óbvio que utilizar essa tecnologia para outros fins, isso tinha que ser o propósito da indústria. A gente não está pensando só em entretenimento, em gastar o tempo livre que a gente tem, mesmo porque as pessoas têm cada vez menos tempo livre, certo? Sim. Então, a tecnologia
tem que ser utilizada para outros fins, digamos assim. E sim, na medicina, na simulação de voo, treinamento de astronautas, em treinamento de pessoas que querem dirigir, por exemplo, treinamento de médicos fazendo cirurgia, tudo usa recursos que os videogames já têm usado há muito tempo. Então, aquelas pessoas que já utilizam o joystick, o mouse, já estão acostumadas com essa interação com a tela, certamente elas estão mais preparadas para aprender a partir disso. Ou seja, bendito seja o videogame, né? Vale lembrar que, assim, quando a gente começou a indústria de game, teve vários começos. Um por entretenimento, outro para testar a tecnologia, e teve o começo da simulação. O exército norte-americano sempre usou o videogame como uma simulação para a própria guerra. Da mesma forma que pilotos de Stock Car usam videogame como simulação. Então, esse tipo de simulação já existe há muito tempo. Eu acho que a tendência é que a gente aumente e crie jogos mais específicos para essas formações. Sim. Mas eu acho que a tecnologia de você vencer fases é que é uma tecnologia do futuro. Tem um livro chamado Extra Lives, não é? Sim. Da Jane McGonigal, que ela comenta sobre se todo mundo que estiver jogando um jogo para criar uma solução possível para o abastecimento de água em São Paulo, todos esses jogadores em conjunto podem chegar numa solução muito mais criativa. Claro. Porque o jogador de videogame, ele pensa diferente de um não jogador de videogame. Isso está sendo comprovado com pesquisa. Vê além, consegue criar soluções para uma problematização que não estão aparentes. Você vai ter que buscar soluções diversificadas. Imagine muitas pessoas desse tipo juntas pensando sobre um problema. A gente poderia resolver diversas questões. Gente, adorei o nosso bate-papo, deu até um saudosismo, lembrei da minha infância. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.